Tomamos a água. Então, agora vamos fazer nesse bloco final uma revisão de tudo que foi visto. E eu vou aproveitar isso e ensinando vocês como que a gente vai montando um resuminho dessa matéria. Acho que ajuda bastante essa parte de ótica. Vai trabalhar com semelhança de triângulos, vai trabalhar com bastante reta. Então, acho que um bom resumo vai ajudar. Até porque a gente viu bastante que tem posição do objeto, posição da imagem, tem fórmula. Então, vamos começar o nosso resumo. A gente começou vendo campo visual. Então, 1. E como que eu fiz para calcular o campo visual? Primeiro eu tinha um certo espelho. Eu tinha o objeto, e aí a partir do objeto, então a gente vai colocar o objeto aqui, eu consigo montar aonde está o meu campo visual. Eu pego a mesma distância, vou tracejar aqui, então aqui, está vindo até aqui, vou colocar a mesma distância para cá, certo? Então, olha, deu 4 até aqui. É onde formaria a minha imagem. Isso também me ajuda a lembrar que a imagem num espelho plano, ela é simétrica. Ela está a uma mesma distância que o meu objeto está. Certo? Aí, o que que eu faço? Eu pego essa minha imagem e ligo nas pontas do espelho. E tudo que estiver dentro disso vai ser o meu campo visual. Então, essa é a primeira parte que eu acho que é importante da gente retomar. Quando o exercício pergunta, mas esse objeto, ele está dentro do meu campo visual, eu consigo saber desse jeito. E aí, eu tenho uma segunda parte que eu também quero retomar com vocês, que é o quê? Como que eu monto a minha imagem em um espelho plano. Então, do campo visual, a gente vai para espelho plano. Aqui eu vou aproveitar e falar para vocês de algumas informações que o espelho plano tem. O espelho plano, então, ele tem o seu campo visual. As imagens, eu falei que ela forma de uma maneira enantiomórfica, não foi? Então, o que que isso quer dizer? Agora eu vou detalhar um pouquinho melhor. Eu vou escolher aqui uma letra, por exemplo, a letra F. Então, como vai se formar essa imagem aqui? Através do espelho. Bom, vamos escolher os pontos que a gente precisa para desenhar essa imagem. Eu aqui olhando com esse ponto aqui, este e este, eu consigo desenhar a minha imagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com a nossa reta e vou medir. A minha régua disse 4,5, eu vou e ponho 4,5 do outro lado. A minha régua disse 5,7, eu vou e ponho para cá 5,7. E 1,5. Na realidade, vai ficar aqui. Aí, a mesma coisa aqui. Eu tenho esse primeiro ponto aqui, que ele tá 5,7 também.
eu vou e coloco aqui, certo? Aí eu vou e faço o mesmo para este daqui, a uma mesma distância, que vai estar aqui. E esse último ponto eu vou colocar aqui. Agora vamos ligar os pontos e ver como que forma essa imagem. Olha, ela é simétrica ao meu objeto, ela está na mesma direção, com a mesma distância, só que eu uso o nome que ela é enantiomórfica. Então, o que é direita desta imagem é esquerda desta imagem, certo? E o que acontece se eu aproximar esse meu objeto até o espelho? A minha imagem também se aproxima. E o que acontece se eu afastar o meu objeto do espelho? A minha imagem se afasta. Se, por exemplo, eu tiver uma pessoa está se aproximando com uma distância de 1 metro por segundo, a imagem também vai estar se aproximando a 1 metro por segundo. A imagem está se aproximando do espelho a 1 metro por segundo. A qual velocidade a imagem está se aproximando do objeto? Como eu tenho 1 metro por segundo para cá, 1 metro por segundo para cá, eu vou ter 1 mais 1, eu vou ter 2 metros por segundo, é a velocidade da imagem em relação ao objeto. Isso também pode ser uma pegadinha num exercício, porque a velocidade que um objeto se aproxima do espelho é metade da velocidade que o objeto se aproxima da imagem, certo? Então, qual outra informação que seria interessante a gente ver aqui? Vamos retomar os slides do espelho plano. Então, nós vimos outra coisa que eu falei que é muito importante para vocês, a reta normal. A reta normal, o raio de incidência, o raio de reflexão, sempre eles vão estar no mesmo plano, isso é muito importante, e a reta normal é quem vai me dizer o ângulo. Então, eu falei para vocês, 30 graus de incidência. 30 graus de incidência é com a reta normal. Vamos anotar isso também no nosso resumo. Então, a outra observação que eu tenho aqui do meu resumo é ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E aqui, olha, a minha reta normal. Quando eu falar incidiu com 30 graus, incidiu com 30 graus é em relação a normal. Se ele incidiu com 30 graus, ele vai refletir com qual angulação? É espelho plano? É. Ele vai refletir com 30 graus também. Certo? Então, tá aqui já. E sempre, se vocês estiverem reparando, sempre no mesmo plano. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão e a minha retinha normal. Tá ok. Que mais que a gente vai colocar agora no nosso resumo? Que a gente vai continuar a nossa retomada. A gente volta aqui para o slide e a gente viu essas duas leis da reflexão que já estão no nosso resumo. E o campo visual que eu já fiz para vocês novamente. A formação da imagem, eu acho que já está bem explicadinha. A distância, que é muito importante ser a mesma distância do objeto e da imagem. E aí a gente entrou em espelhos esféricos. Aqui eu também acho muito importante um bom resumo de o que é um espelho côncavo, um espelho convexo e a parte de convenção de sinais
vai ser importantíssima para a parte que a gente for fazer exercícios. Então, vamos ver os espelhos? Agora, a gente vai trabalhar, então, com espelhos esféricos. Quais são os espelhos esféricos que eu tenho? Eu tenho o côncavo, então eu tenho o côncavo e eu tenho o convexo, certo? O que eu falei que era importante a gente ter bem denominado, que é a nossa reta suporte para fazer os raios notáveis e para eu saber onde está o meu objeto e tudo mais. Então, é onde estiver centro de curvatura, raio e vértice. Então, eu vou lá e denomino centro de curvatura, foco e vértice, certo? E aí, para o espelho convexo, tudo que eu fiz aqui à minha esquerda, eu vou fazer aqui à minha direita. Então, eu tenho de novo o vértice, eu tenho o foco e a mesma distância que está o vértice até o foco, eu vou ter o meu centro de curvatura. Então, agora, a gente vai ver a parte de letrinhas para o meu estudo analítico e as fórmulas. Eu vou colocar um objeto aqui. O que esse objeto é? Ele é direito, ele é real. Então, eu vou colocar aqui o ozinho e vou denominar que o O é maior que zero, então, ele é positivo quando ele for direito, certo? O O, ele é menor que zero quando ele for invertido. Certo? E o que mais eu tenho? Eu tenho a distância em que se encontra o meu objeto até o vértice do espelho. Como que a gente vai chamar isso? A gente vai chamar de P. Então, P, opa, que tá torto. P maior que zero e P menor que zero. E o que mais a gente tem? A gente tem o foco, que a gente vai diferenciar. Agora, o foco maior que zero e o foco menor que zero. Quando que o P é maior que zero? O P é maior que zero quando ele for real. Quando que o P é menor que zero? O P é menor que zero quando ele for virtual. E o foco? O foco é maior que zero, a gente convencionou como foco maior que zero quando eu tiver um espelho côncavo. Então, para espelho côncavo. Quando que o meu foco é menor que zero? Quando o meu espelho for convexo. E, por fim, a minha imagem, pelinha, ela é maior que zero e menor que zero. Aí, a gente segue a mesma regrinha aqui do P. Real e virtual. Bom, a gente está finalizando esse bloco e a gente retoma para resolver exercícios dentro de um tempinho de tomar uma água.